Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live complementar do Mapa da Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Muito boa noite, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E você está criando a sua vida de coragem, você começou a criar a sua vida de coragem hoje com o Mapa da Coragem, a aula 1, ela foi liberada. E hoje, nesta live, nós iremos fazer o quê? Uma revisão do nosso tema, do nosso primeiro tema do Mapa da Coragem, os 5 erros para recuperar a coragem, os 5 erros mais comuns. Então, se você tem perguntas, se você ficou com dúvida, se você quer dividir a sua história, coloca aqui, tá bom? Aliás, é muito bom quando você divide a sua história, você divide a sua experiência, porque você ajuda outras pessoas a também, muitas vezes, a sair daquele sofrimento, a sair daquela situação ruim. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta live complementar do Mapa da Coragem. Diz pra mim de onde você está falando para eu te dar uma boa noite especial. E lembrando que o Mapa da Coragem é um evento online, gratuito e que vai até domingo. As aulas estarão disponíveis até domingo. Além das aulas, são 3 aulas que você vai ter aí com muito conteúdo. Muita gente elogiou, né, a primeira aula. Aliás, quem assistiu a primeira aula, escreve aqui, assisti. Eu quero saber quem assistiu a primeira aula, o que você achou da primeira aula, coloca aqui para mim. E essas aulas estarão disponíveis até domingo. E entre as aulas, essas lives complementares, em 2 horários, pela manhã e à noite. À noite sempre às 21 horas. E nos dias que temos as aulas, que é tanto na segunda, na quarta e na sexta, as lives começam às 7 horas da manhã. E nos dias sem as aulas, às 8 horas da manhã. Então amanhã, 8 horas da manhã, tem live, vai ter mais conteúdo, então não são apenas as 3 aulas que você terá à sua disposição, tá bom? Para você que ainda não se inscreveu e quer se inscrever no Mapa da Coragem para assistir a aula 1, olha só, escreve agora aqui nos comentários a hashtag Mapa da Coragem e você vai receber um link com um direct para você clicar e colocar o seu e-mail e depois entrar nos grupos de WhatsApp. Aliás, presta atenção, assim que acabar a live, nos grupos de WhatsApp eu vou disponibilizar um material complementar dessa aula 1, tá bom? Então esteja lá nos grupos de WhatsApp, não saia dos grupos de WhatsApp, porque a comunicação, esses conteúdos complementares estarão lá nos grupos de WhatsApp. Tá bom? Então você pode aqui digitar a hashtag Mapa da Coragem para participar ou vai na bio, clica e tem lá um link direto para você fazer a sua inscrição para o Mapa da Coragem. Vamos ver quem já está aqui, quem assistiu. Deixa eu colocar os meus óculos. O Bruno, boa noite, Bruno, seja bem-vindo. A Quênia por aqui, boa noite, Quênia. O Leandro Máximo, mais uma vez aqui, seja bem-vindo, Leandro. A Creuza Maria, a Silene Ferreira, Modesto Medeiros, a Karina, seja muito bem-vinda. A Luciana, também por aqui. Atelier Pinti Bordi, também por aqui. Andréia Sampaio, a Roseli Martins, a Rosa Vasconcelos, boa noite, a Dilza, o Laércio, Andréia Medeiros. Quem que já está no Mapa da Coragem? Escreve aqui quem assistiu a primeira aula. Eu quero saber. A Roseli, a Ayla, a Indy, a Mara, também por aqui. Da G Cunha, a Jeane Pereira, a Socorro. A Rosa é de Recife, Pernambuco, que legal. Tânia Silva, a Jaque também por aqui, a Alessandra Amaral, boa noite, a Regina, boa noite, a Fátima, Shirley, a Mônica, a Gisele, muita gente. Coloca aqui se você já assistiu e coloca aqui também o seu principal aprendizado dessa primeira aula. É muito legal você compartilhar isso, você consegue compartilhar o que foi o mais importante, o que ficou mais nítido aí para você dessa aula 1 do Mapa da Coragem. A Magda tá aqui, o Adilson, a Jaque é de São Paulo, Zona Leste, a ZL. Eu
eu morei os meus primeiros 4 anos na ZL, em Goianazes. A Fátima é de Fortaleza. Oi, Fátima. A Dag Balsas, Maranhão. A Aldilene, boa noite. A Sheila de Jaraguá do Sul. A Gisele de Volta Redonda. Ah, assistiu, a Fátima assistiu, a Jaque assistiu. A Janaína de Jaguariúna, ótimo, excelente. Coloca aqui para mim, muita gente chegando, muito bom. Ó, a Laura, não consegui assistir toda a aula, mas assista. As aulas estão disponíveis até domingo. Agora, uma coisa importante, Laura, assista até quarta-feira, por quê? Quarta-feira vem aula 2. E o Mapa da Coragem, ele foi pensado para ser assistido em ordem. Tá bom? Então não adianta, eu vou assistir um pouquinho da 1, depois eu assisto a 2, depois eu assisto um pouco da 3. Não, é em ordem, tá bom? É em ordem, é em ordem. Tá legal? A Dilza, a bebida e as compras, né? O que eu falo disso, que eu falo das compulsões, né? A gente foge da dor em direção ao prazer e a um prazer de curto prazo muitas vezes. Bom, pra gente começar aqui o nosso resumo, né? A nossa revisão, eu quero que você entenda que o Mapa da Coragem, esse processo que você está passando durante toda essa semana, como eu disse, não são apenas as aulas disponíveis, mas essas lives. E nessas lives eu quero fazer você refletir muito. Então eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. A gente vai falar hoje dos 5 erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de mudarem as suas vidas, de recuperarem a coragem e elas acabam não conseguindo. E eu quero te fazer uma pergunta e eu queria que você fosse muito sincera, muito sincero. Nesse momento, você está onde você gostaria? Você tem o que gostaria? Você verdadeiramente está feliz com a sua vida? Sim ou não? Responde aqui para mim. É muito importante dentro desse processo, e hoje na aula 1 você viu a importância do autoconhecimento. Autoconhecimento é você saber exatamente o que está acontecendo com você. Ó, a Patrícia diz que não, a Kênia diz que não, a Shirley diz que não, a Andréia diz que não, a Tânia não. Ou seja, é muito importante você reconhecer o que está acontecendo com você. Se você não está onde você gostaria, se você não tem o que gostaria, presta atenção no que eu vou te falar, que é muito importante. Você, hoje, tem o que você merece. E agora você deve ter ficado bravo comigo. Como assim, ô gato, eu tenho o que eu mereço? Sim. Por quê? Porque o que você tem hoje, onde você está, é o fruto das suas escolhas. Faz sentido isso para você? A vida que você tem hoje é a vida que você escolheu através das suas decisões, através de cada escolha que você fez. Porque cada escolha tem uma consequência. Não dá para fugir disso. Não dá para você fugir disso. Então é duro você reconhecer. Ah, Jaque, sim, eu me coloquei nesse lugar. Sim. A gente se coloca num lugar que não é o que a gente gostaria. Mas por quê? Porque essas foram as nossas escolhas. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Se você quer uma colheita diferente, você precisa plantar coisas diferentes. E quando que você planta? Agora. É no presente. Então, como eu falei hoje na live da manhã, tudo começa por uma decisão. A decisão de você estar aqui se priorizando e priorizando o Mapa da Coragem é a criação, e eu quero que você escreva aí, de uma evidência. Evidência. E criar uma evidência é muito importante para o processo de mudança de vida. Porque quando eu crio uma evidência, a gente vai falar disso mais na aula 2, mas eu já vou te adiantar aqui. Quando a gente cria uma evidência, a gente acalma a nossa mente, a gente controla mais a nossa mente. Por quê? Para a nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. E estar num local incerto, sem saber para onde ir, isso para sua mente é extremamente perigoso. E aí, por isso, essa mente vai fazer de tudo para quê? Para te tirar dessa situação. Então, quando você constrói uma evidência, isso é ótimo, porque a sua mente percebe que você sobreviveu. Tudo bem? Então, a vida que você tem hoje são as escolhas que você fez no passado. Então, lá na frente, se você lá na frente quer uma vida diferente, as escolhas que você faz hoje, elas são decisivas.
E você pode, presta atenção, depois desse mapa da coragem não fazer nada. Ou pior ainda, como muita gente está fazendo. Pessoas que já desistiram do mapa da coragem sem ao menos terminá-lo. Você já percebeu quantas pessoas entraram e saíram dos grupos de WhatsApp? Elas saíram, muitas saíram antes mesmo de receber a primeira aula, elas não deram nem a chance. Ainda as pessoas que estão saindo agora, eu quero acreditar que elas viram a aula 1 e elas não gostaram, e está tudo bem. Elas não gostaram da minha forma de falar, do meu conteúdo, tá tudo bem. Mas elas se deram a chance. Agora, pior são aquelas que nem tentaram. Por isso que eu honro você. De verdade, eu honro você que assistiu a aula 1, está acompanhando todas as lives e está disposto a mudar a sua vida. Porque você precisa fazer uma pergunta que eu te fiz lá na aula 1 do Mapa da Coragem. E eu queria que você escrevesse aqui, porque eu pedi para, inclusive, você refletir a respeito disso. Como seria ter a vida que você deseja sem os medos e os sintomas que te aprisionaram em verdadeiras prisões emocionais? Como é que seria essa vida? Escreve aqui para mim. Coloca aqui a sua resposta. Como seria ter essa vida que você deseja sem os medos, os sintomas, as inseguranças que te colocaram em verdadeiras prisões emocionais? Escreva aqui. Coloque a sua resposta. Como é que seria ter essa vida? E essa vida, como eu disse na aula 1, é a vida de coragem. Eu chamo de vida de coragem. Por exemplo, a vida de coragem da Lia seria bem mais leve. Da Shirley também seria mais leve. A da Patrícia Marques, eu teria mais saúde. A Andréia seria uma vida livre. A Kênia, liberdade. Essa vida seria de liberdade. Para a Dilza seria ótima. Para a Indiamara, bem mais leve. Feliz para a Dag Cunha. Ou seja, essa vida que você deseja, ela pode ser sua. Ela pode ser sua, desde que você decida por isso, desde que você faça as escolhas que são necessárias. Porém, presta atenção em algo que a gente falou na aula 1 hoje, se você assistiu. Desejar não basta. Se você lembrar, eu contei a minha história hoje. Aliás, você viu a foto? A foto de 25 quilos mais gordo? Você viu? Meu Deus, né? Eu olho para aquela foto e falo, não sou eu não me reconheço. Eu honro demais aquele cara, de verdade, eu honro. Porque aquele cara sofreu muitas coisas. Ele chegou àquele estado porque ele estava doente. Mas é alguém que eu não quero mais na minha vida. Eu não quero mais aquele cara. E quando eu contei a minha história, eu disse para você ali na aula 1, a Suzana, outra pessoa, era outra pessoa mesmo. Eu olho e eu falo, é outra pessoa. Não era eu. Eu tive o tumor em 2014 e eu prometi a mim mesmo que se eu saísse daquela situação eu buscaria a felicidade, porque eu estava infeliz. Eu vivia numa depressão silenciosa. E aí eu busquei a felicidade de acordo com o que eu acreditava que era a felicidade naquele momento. Então a felicidade, o conceito de felicidade para mim tinha muito a ver com bens materiais. Então eu comprei apartamento, comprei carro, viajei, dei festa, fiz um monte de coisa. Só que passou um ano depois e eu voltei ao mesmo estado. E por quê? Porque eu quis mudar a minha vida apenas na empolgação. E sem nenhuma, eu quero que você escreva aqui, preparação. 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 E eu vou insistir muito nessa palavra durante todo o Mapa da Coragem. Por quê? Porque sem preparação, você vai se frustrar, como eu me frustrei. E a chance de você desistir é muito grande quando você não está preparada para isso. E a preparação vem através de 3 palavras que a gente falou muito na aula 1. E eu quero que você guarde isso, que você anote aqui. Conhecimento, autoconhecimento e evidência.
Essa preparação vem de conhecimentos que você não tem. Eu, por exemplo, não tinha conhecimentos da mente, das emoções, como isso funcionava. Foram conhecimentos necessários para que eu pudesse entender melhor os meus contextos. O segundo ponto, autoconhecimento. Não há como você transformar a tua vida se você não se conhecer. E, infelizmente, a maioria das pessoas é estranha de si mesma. A maioria das pessoas não se conhece, não sabe quem é de verdade. Essa é uma realidade. E eu falo isso não para você se sentir culpada ou culpado, mas é uma realidade. E ação. Quando você entra em ação, você cria uma evidência. Essa soma de conhecimento, de autoconhecimento e de evidência é a preparação que você precisa. É essa preparação que vai fazer com que você enfrente qualquer situação. É o que vai garantir que você não desista, por exemplo, de sair de um relacionamento falido. É o que vai fazer você não desistir de voltar atrás depois que você pediu o divórcio. Quantas pessoas que você não conhece, talvez você seja uma delas, inclusive, que já pensou em desistir de sair do casamento, já pensou em pedir o divórcio, mas depois desistiu. Depois voltou atrás. Alguém se identifica aqui com isso? Escreva eu aqui se você se identifica com isso. Talvez isso já aconteceu com você. E você desistiu porque você não estava preparada. Por isso que você ter conhecimentos, você ter autoconhecimento e você gerar evidências, isso aumenta a sua capacidade de enfrentar as situações. E isso cria, como eu falei para você hoje, eu quero que você escreva aqui para você não esquecer, blindagem emocional. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu decidi verdadeiramente que eu ia mudar de vida, que eu ia largar a minha agência de marketing, naquele momento eu comecei a buscar conhecimentos que eu não tinha. A Suzana, eu preciso mandar algo embora e ainda não consigo, porque você não está preparada, você ainda não tem blindagem emocional. Quando você tem conhecimento, quando você se autoconhece, quando você cura, por exemplo, as suas feridas emocionais que fazem você, por exemplo, permanecer num relacionamento falido com dependência emocional, você age e cria evidências. E quando eu crio evidências, eu acalmo a minha mente, eu controlo a minha mente. Isso é ter blindagem emocional. Blindagem emocional é o que verdadeiramente transformou a minha vida. Por quê? Porque senão eu ia desistir. Porque, como eu te contei na aula 1, eu larguei o certo pelo duvidoso. Eu era bem-sucedido. Eu não tinha, teoricamente, o que reclamar da vida. Eu fui privilegiado. Os meus pais cuidaram de mim, me deram estudo. Eu tive as melhores oportunidades. E eu sei que, infelizmente, isso não acontece com a maioria das pessoas, mas eu preciso reconhecer isso. E ainda assim eu não estava feliz. E ainda assim eu não estava feliz. Então, ninguém queria que eu trocasse esse certo pelo duvidoso, nem a minha mente. Para minha mente, tudo que eu fiz foi uma loucura. Só que conforme eu fui tendo conhecimento, conforme eu fui me autoconhecendo e conforme eu fui agindo e criando evidências, eu fui criando essa casca, essa blindagem emocional. E é dela que você precisa para fazer a transformação de vida que você quer. É essa preparação que faz com que você resista aos tropeços, aos fracassos, aos comentários do ambiente, porque nesse processo, presta muita atenção, o teu ambiente vai jogar contra você. Faz sentido? A Gabriela Romano, blindagem emocional. Quero aprender, saber minha missão de vida e deixar meu legado positivo. Uau! Uau! Olha só, deixar o meu legado positivo. Que legal que você quer isso, viu, Gabriela?
muito bom. E para você alcançar esse processo, para você chegar a esse legado, sem dúvida, você vai precisar de blindagem emocional. A blindagem emocional é uma proteção para quem realmente quer mudar de vida. E eu falo isso não apenas por mim. Eu tenho o programa Blindagem Emocional. Aliás, alguns depoimentos que você viu nessa aula 1 são de pessoas, de alunas da blindagem emocional. Pessoas que passaram por esse processo. É um processo de 21 dias onde eu acompanho as pessoas. Onde a gente busca novos conhecimentos, a gente tem autoconhecimento e a gente cria evidências. E é por isso que as pessoas saem da blindagem emocional não apenas mais motivadas, mas elas saem preparadas. A blindagem emocional fez com que muitas mulheres se libertassem de relacionamentos falidos, muitas pessoas fizessem transição de carreira que elas vinham adiando, muitas pessoas pararam de procrastinar. Por quê? Porque elas estavam resistentes a tudo que estava acontecendo. Por isso que blindagem emocional, ter blindagem emocional é o caminho correto para você recuperar a coragem e transformar a sua vida. Agora, para você fazer o certo, presta atenção, você precisa deixar de fazer o errado. E agora a gente vai entrar na revisão dos 5 erros e mais o erro master que eu contei para você. Erro número 1, que a gente falou no mapa da coragem de hoje, é acreditar que os problemas se resolvem sozinhos. E aqui eu quero que você reconheça que você provavelmente não está agindo. Por quê? Porque você está esperando que o problema se resolva sozinho. Você tem um problema no teu casamento e você está esperando que o seu marido tome a atitude de pedir o divórcio. Você está esperando que o seu marido, milagrosamente, ele fique uma pessoa incrível do jeito que você queria. Faz sentido isso para você? Os problemas não se resolvem sozinhos, eles precisam da sua ação. E eu quero que você escreva aqui, sem ação não há transformação. Sem ação não há transformação. Você precisa agir. Por isso que tudo começa por uma decisão. Essa decisão de agir, ela é sua. E esse erro é um erro que faz com que você não faça nada e que você só aumente o sofrimento. Uma hora eu resolvo, uma hora as coisas vão melhorar. Quantas pessoas não estão vivendo na escassez e elas estão esperando que algo milagroso aconteça? Só que, por exemplo, para você sair talvez da escassez, você precisa de conhecimentos que você não tem. Sei lá, um conhecimento financeiro para você sair da dívida. Você precisa desse conhecimento. Mas aí eu fico esperando que algo aconteça, que algo milagroso chegue na minha porta. Sem ação não há transformação. Você precisa colocar essa ação. Seja para sair de um relacionamento abusivo, de um casamento falido, seja para fazer sua transição de carreira, seja para fazer o seu negócio dar certo. Você precisa agir e você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui um comentário que eu vi aqui que eu queria falar em cima. O Marcelo, oi Marcelo, só queria ser um ser humano normal. Um ser humano normal, na minha concepção, tá bom? É na minha concepção, e não quer dizer que eu esteja certo, mas na minha concepção, um ser humano normal não vive no sofrimento. Ponto. Ô gata, mas é impossível você não sofrer na vida? Sim. Mas a conta precisa ser positiva. Um ser humano normal não vive no sofrimento. Sabe qual é o problema, Marcelo? Que a maioria das pessoas normalizou o sofrimento. Então elas acham que isso é normal. Viver no sofrimento é normal. Não é. Isso pode ser comum, mas não é normal. Isso pode ser comum, mas não é normal. E a gente precisa parar de normalizar e se conformar com uma vida no sofrimento. Para mim,
ser humano normal, como você colocou aí, é o ser humano que não vive no sofrimento. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Marcelo Rodrigues, meu grande amigo, seja bem-vindo. Aliás, ó, quem aqui gostou do cenário, da edição, da fotografia do Mapa da Coragem? Quem gostou aqui? Escreve eu. Se você gostou, palmas para o meu amigo Marcelo Rodrigues e para o Paulinho, irmão dele, da WR Comunicação, que olha, eles fizeram um trabalho lindo. Modéstia à parte, eu achei que ficou lindo demais. Ficou muito bonito mesmo. E é graças ao Marcelo, ao Paulinho, que são profissionais excelentes. Obrigado, viu, Marcelo, por você estar aqui. Tem o Reinaldo Souza, meu parceiro, meu grande amigo, que fez o cenário também. Então, assim, muito obrigado mesmo. Ó, várias pessoas gostaram, excelente, muito bom. Deixa eu ler aqui um comentário da Celi. Meu marido não conversa. Ele quer que os problemas acabem na cama. Nem olha pra minha cara o dia todo e do nada acha que eu vou ceder. Mas eu não quero mais um relacionamento desses. Que bom que você tem consciência disso que você não quer. Agora, Celi, você precisa ter essa blindagem emocional, essa preparação para você tomar a sua decisão e não desistir. E antes que você talvez venha e fale alguma coisa no sentido de olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, blá, 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 blá. Você precisa entender que é possível. É possível, desde que você esteja preparada para isso. Tudo bem? Ter a blindagem emocional é essencial para você verdadeiramente mudar essa situação. O mais importante aqui do que você falou é você já não suporta mais isso. Só que apenas não suportar não basta, você precisa tomar a decisão. Você precisa agora construir essa saída. E aí, como eu usei muito de exemplo, eu vou usar durante todo o Mapa da Coragem, que é a maratona. Uma mudança de vida como essa não é do dia para a noite. A saída de um casamento não é do dia para a noite. Às vezes envolve sim os filhos, envolve outras situações, outros contextos. Mas e o que eu quero que você tenha consciência aqui. Você infeliz, você está levando essa infelicidade para os seus filhos também. Você está levando a sua infelicidade para os seus filhos. Eles vão se sentir tristes, amargurados, angustiados com o que você está vivendo. Então, às vezes a gente quer poupar, e eu já escutei isso muitas vezes, Gato, eu quero poupar os meus filhos, eu até coloquei um post hoje falando disso, eu não quero que os meus filhos sofram, que eles cresçam sem o pai. Bobagem! Você está usando os teus filhos como escudo, porque você é que não tem a coragem de viver sem essa relação. É você, não são os seus filhos. E você está jogando uma responsabilidade muito grande nas costas deles. Tudo bem? Então, você precisa tomar essa decisão. Tudo bem? Faz sentido? Vamos para o erro número 2. O erro número 2 do Mapa da Coragem, da aula 1. É acreditar que a solução ela é externa. É acreditar que a solução está fora de você. E não. A solução, ela está dentro de você. As pessoas ficam buscando fora a solução para um problema que é delas. E a resposta está internamente. Hoje mesmo, fui tomar um café com um amigo e na conversa a gente detectou. É um cara com um potencial incrível. Potencial incrível. Só que ele tem medo, ele tem um medo. O medo de ser julgado, o medo de perder o que ele conquistou. E aí com isso, ele está deixando muito dinheiro na mesa, ele está deixando oportunidades passarem. Por quê? Porque ele está sendo controlado por esses medos. E o medo, escreve aqui, o medo é um péssimo conselheiro. O medo é um péssimo conselheiro. Porque o medo, ele fica te aconselhando a não fazer, a não sair do relacionamento, a permanecer no sofrimento, a se conformar com a mediocridade.
O medo é um péssimo conselheiro. E talvez hoje a tua vida esteja estagnada porque você tem sido controlada por esses medos. E são medos imaginários. A gente vai falar muito na aula 2 disso. Mas são medos que não são reais. Eu falei isso para esse meu amigo, eu falei, isso não faz sentido. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo, por exemplo, dos comentários da internet, das redes sociais. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque as pessoas, elas vão falar bem ou mal. Agora, cabe a você se blindar disso. Por isso que quando você tem blindagem emocional, nada que vem de fora te atinge. E você não fica buscando solução externa. Você não fica procurando algo para resolver a tua dor. Faz sentido isso para você? Então a solução não é externa. Se você quer resolver os teus medos, se você quer resolver as tuas feridas, você tem que olhar para dentro. É por isso que autoconhecimento é tão importante nesse processo. É por isso que o autoconhecimento constrói a sua blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido? A Valéria, não aguento mais sentir medo, profissionalmente falando. E é um medo imaginário, eu tenho certeza, Valéria, sem te conhecer profundamente, eu tenho certeza que é um medo imaginário. Isso tem a ver com as, escreva aqui, crenças, com o que você aprendeu ao longo da vida. As nossas crenças moldam o nosso comportamento. E o nosso comportamento dita o nosso resultado. Ou seja, se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que ter um comportamento diferente. Mas para eu ter um comportamento diferente, eu preciso mudar as minhas crenças. Faz sentido isso? Isso só cabe a você. Isso só cabe a você. Isso, Kátia, crenças limitantes. Crenças que limitam os teus sonhos. Crenças que limitam a vida de coragem. Esse meu amigo que eu conversei hoje, são crenças limitantes que estão segurando a expansão dele. É um baita do empresário. É um cara que poderia estar num patamar 10 vezes... Ele já está muito bem. Mas ele poderia ir além. Mas o medo está paralisando ele. Tudo bem? A Magna, medo de seguir sozinha com meu filho de 12 anos. Pois é um medo imaginário, Magna. É um medo imaginário. Eu não conheço você, não conheço a tua história, mas eu tenho certeza que você tem capacidade. E aí talvez, presta atenção, Magna, você está tão machucada que você não acredita em si. E aí por isso que você precisa ter blindagem emocional. Porque a blindagem emocional é para você recuperar essa capacidade de acreditar em si. A maioria das pessoas que termina a blindagem emocional, o meu programa de 21 dias, elas dizem duas coisas. Que elas recuperaram a capacidade de sonhar e elas voltaram a acreditar em si e que era possível fazer o que elas quiserem. E é essa mentalidade que você precisa buscar. Voltar a acreditar que é possível. Tudo bem? Faz sentido isso? Coloca aqui, Magna, se isso fez sentido para você. A Patrícia, da preguiça de viver, buscar. Aí é uma escolha, Patrícia. Aí é uma escolha. Existe uma vida que você conhece bem hoje. Vamos chamar de vida de sofrimento. Essa vida te custa muita coisa. Muita coisa. Só que você está acostumada com ela. Você se acostumou, você se adaptou. Agora existe uma outra vida que você pode viver e ela pode ser incrível desde que você decida por ela. Conquistar essa vida é fácil? Não. Vai doer? Vai. Mas agora presta atenção nisso que eu coloco aqui para você. Nada dói mais do que ficar a vida inteira parada no sofrimento. Faz sentido, Patrícia? Nada dói mais do que você ficar no sofrimento. Eu não sei a tua escolha, Magna, mas a minha, Patrícia, a minha escolha
não é viver mais no sofrimento. Eu decidi isso lá em 2014, como eu contei hoje para vocês. Lá em 2014 eu decidi que eu não ia viver mais infeliz do jeito que eu estava. E num primeiro momento eu busquei essa felicidade da maneira que eu conhecia. Não deu certo. E depois eu me preparei. E hoje, a minha vida, que tem dificuldade sim, não vou aqui vender para você uma ilusão, falando que, olha, tenha uma vida feliz, 100% maravilhosa. Não, minha vida tem vários desafios. Para quem vem me acompanhando nessas últimas semanas, a minha esposa precisou fazer uma cirurgia, tirar um tumor do intestino, uma coisa extremamente delicada, de última hora, não estava obviamente programada. E eu tive medo e mudou a minha rotina, mas hoje a minha conta ela é positiva. A vida não é fácil. Isso, Magda, a vida não é fácil. E aliás, não peça por facilidade. Um problema, um desafio é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de você evoluir. Tudo bem? Boa, a Bondade escreveu aqui, resumiu muito bem. Vou até botar meus óculos de novo. Deixa eu ficar com óculos direto, que é mais fácil, né? As pessoas só saem da zona de conforto quando a dor de mudar for menor que a dor de estar onde está. Exatamente. É nessa hora que elas decidem. Eu decidi... Sabe que horas que eu decidi isso? Como eu contei para você, eu estava anestesiado, sem saber o que ia acontecer na cirurgia. Eu lembro, eu estava olhando para o teto e tinha uma luminária, eu fiquei olhando para a luminária. E foi dessa maneira que eu fiz essa promessa para mim, que se eu saísse daquela situação bem, eu seria feliz e ponto. Foi ali, foi naquele momento que eu decidi sair da zona de conforto. Por quê? Porque estava doendo demais, chegou a um extremo que eu poderia talvez não voltar para ver as minhas filhas, para abraçar as minhas filhas, para abraçar minha mulher, minha mãe, meu pai. Então ali eu decidi. Por isso que você precisa avaliar muito bem o que você está vivendo hoje. Se está confortável para você, você ainda não vai mudar. Como disse muito bem aqui, a Bondade. Se a dor de mudar ela ainda for maior do que a dor de ficar na zona de conforto, você não muda. E aqui a gente vai para o erro número 3 que nós falamos hoje, na aula 1 do Mapa da Coragem, que é: para de culpar os outros e ficar no vitimismo. Esse é, eu diria que, além de um erro, é a maior armadilha. Você precisa deixar esse comportamento de vítima para trás se você quer mudar a sua vida. Ah, Yogata, mas você não sabe como é a minha vida, você não sabe como são as minhas circunstâncias. Eu não sei, talvez eu não saiba mesmo. Mas você pode se transformar a partir disso. Você pode sair dessa situação se você decidir por isso e se você se preparar. O vitimismo só te mantém onde você está. O vitimismo é um truque da sua mente para você continuar sem se arriscar. Faz sentido isso para você? Então eu quero que você entenda verdadeiramente, boa Celi, que você é responsável pelo que acontece. A vida tem que ser daqui para frente, com as escolhas que você está fazendo agora. Então você estar aqui no Mapa da Coragem é uma escolha que cria uma evidência que você quer mudar. E você vai precisar lutar por isso. Sabe por quê? Presta atenção. Porque a tua mente vai querer te tirar daqui. A tua mente vai falar o seguinte: nossa, até domingo esse Yogata tá falando, nossa, não vou aguentar. Nossa, live de manhã, live à noite, ainda tem as aulas. Ah, eu não vou, é muita coisa para mim, eu tenho muita coisa para fazer. A tua mente te controlando, ela vai tirar você daqui, ela vai fazer de tudo para tirar você daqui. Eu sei que para você estar aqui hoje, olha só, veja se alguém se identifica.
A tua mente fez de tudo para te tirar daqui. Te deu sono, te deu preguiça, só que você está aqui. Então eu honro demais você que está aqui. Parabéns por você estar aqui. Isso é uma evidência, mas essa foi a primeira batalha, está sendo a primeira batalha, né? Aula 1, a gente vai até domingo. Então não deixe a sua mente te controlar. Porque hoje você é, de uma certa maneira, escrava da tua mente, dos teus medos e dos teus pensamentos. Olha lá, a Fátima, dor de cabeça. Dor de cabeça, normal. A Maria, caí de paraquedas aqui. Mas tá bem, Maria? O mais importante é que você tá bem. Se você tá bem, eu fico feliz. Essa aqui é uma live do Mapa da Coragem. Aliás, se você quiser se inscrever no Mapa da Coragem, que é um evento online gratuito para pessoas que querem transformar suas vidas através da coragem, então é só você digitar aqui Mapa da Coragem para você receber o link no seu direct, no seu inbox e fazer a sua inscrição agora, tá bom? Espero que a queda do paraquedas tenha sido suave, que você esteja bem. Tudo bem? Que bom, Maria, que bom que você está bem. Fico feliz de saber que você está bem. E entenda que são as suas escolhas. Boa, Suzana. O gato, eu me preparei toda para estar aqui e nada me tirou do meu objetivo. Parabéns, parabéns. Camila, seja bem-vinda. Mapa da Coragem, isso. Tudo que você quer na sua vida, a vida de coragem. Escreva aqui vida de coragem para você não esquecer esse termo. Vida de coragem. A gente usou bastante na aula 1, a gente vai usar na aula 2 e na aula 3. A vida de coragem depende do quanto você assume as rédeas da sua vida. E assumir as rédeas da sua vida significa controlar os teus pensamentos, os teus medos e a sua mente. Isso é assumir as rédeas da sua vida. Porque hoje, talvez, os medos estejam decidindo por você. O medo de ficar sozinha, o medo de não sair do relacionamento, o medo de não poder de não dar conta dos filhos, o medo de não ter dinheiro por conta da mudança de profissão, são esses medos que estão fazendo você se manter no sofrimento. E era o que acontecia comigo, como eu te contei na minha história. Na minha história. Era o medo de trocar o certo pelo duvidoso, o medo de sair de um status onde eu era reconhecido há anos para algo que eu nem sabia o que era. Mas olha que incrível, olha que coisa incrível. O Márcio Ogata, lá de 2014, ele era um medroso. E ele estava optando por viver no sofrimento, porque ele tinha medo de sair daquele personagem. Porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se ia dar certo, eu nem sabia o que era na verdade, mas aquilo estava me adoecendo, tanto que eu cheguei a um ponto de ter um tumor no pescoço. Você viu a foto que eu coloquei lá? 25 quilos a mais, bebendo todo dia. Entende isso? Agora, do momento que eu decidi que eu não ia viver mais aquela dor, aquele sofrimento, a minha vida começou a se transformar. Então, eu quero que você pense agora e coloque aqui para mim. O que você pode fazer hoje, um pequeno passo que seja, um pequeno passo que vai impactar nessa construção do seu eu do futuro, esse eu de alguém que quer a coragem, que quer viver a vida de coragem. A Yoshi Depilação, preciso de coragem para sair disso, vivo num relacionamento abusivo. Você precisa ter blindagem emocional. Então fica aqui essa semana, prioriza. Essa semana, como eu já disse, são as aulas, a primeira aula que foi disponibilizada hoje, a segunda que será na quarta-feira às 8 horas da manhã e a terceira que será na sexta às 8 horas da manhã. E entre essas aulas até domingo, 2 lives por dia. Amanhã, inclusive, eu vou trazer uma pessoa especial
para você entender o quanto é possível sim você sair do sofrimento. Não é apenas eu falando aqui. Você vai ter a chance de perguntar para essa pessoa que também saiu do sofrimento e que saiu porque ela se preparou. Ela se preparou. Sair de um relacionamento abusivo é possível. É possível. Várias pessoas, várias mulheres que já passaram pelo programa Blindagem Emocional, elas saíram. Elas saíram. Boa, Eloide. O pequeno passo, continuar aqui. Perfeito. Isso. Esse é um pequeno passo. Continuar aqui, não desistir. Você se acostumou a desistir. Não desista do mapa da coragem. Porque você não vai desistir do mapa da coragem ou de mim. Você vai desistir da sua transformação de vida mais uma vez. E vale a pena? Eu acho que não. Tudo bem? Jornalismo Wellington. Oi, Márcio. Jornalismo na audiência. Opa, audiência qualificada. Boa noite, aprendendo muito com o amigo. Pô, gratidão, Wellington, que você está aqui. Muito bom. Fico muito feliz. Então, sair do vitimismo é algo essencial. Por isso que aqui, ó, não adianta você ficar só reclamando. E aqui é uma coisa que você precisa começar a controlar. O quanto você reclama. O quanto você se lamenta. Sabe por quê? Porque isso é uma postura de vitimista. Nossa, ô gata, mas o que aconteceu na minha história, o que o meu marido fez, o que o meu sócio fez, o que o meu marido, o meu amigo, seja lá quem for, fez comigo, ele fez, eles fizeram, te machucaram. Só que você pode sair disso se você quiser. Boa, Camila. Ter foco e não deixar nada me distrair. Meta. Bondade, essa sua fala, gata, é exatamente o que Freud receitava. Apenas palavras, elas são milagrosas. Só não são mágicas porque não acontece instantaneamente, mas é uma construção e uma metanoia. Isso, perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Então toma cuidado com o que você fica reclamando. Isso é muito importante para esse processo do mapa da coragem. Escreve aqui, sem reclamação. Sem reclamação. Sem reclamação. Isso é muito importante para esse processo, para que você não desista. A tua mente, nesse momento, ela está extremamente inquieta com o que está acontecendo com você nesses últimos dias e com o que vai acontecer com você nesses próximos. Porque ela sabe que o conhecimento expande. Você já não é a mesma pessoa que chegou aqui hoje. Você vai sair daqui maior. Faz sentido isso para você? Então entenda que desistir não pode ser mais uma opção. E a tua mente vai fazer de tudo para você desistir. Porque para ela tudo se trata de sobrevivência, como você viu ao longo da aula 1 do Mapa da Coragem. Tudo bem? Wellington, lembra quando me formei? Peraí, perdi aqui. Você me disse, parabéns, mas o mais difícil vem agora. 9 anos depois, tenho certeza. Ainda procuro meu primeiro emprego como jornalista. Mas se é isso que você quer, Wellington, não desista. Se é isso que você quer, não desista. Não desista do teu sonho. Agora, entenda uma coisa. Às vezes a gente precisa de conhecimentos que a gente não tem. Especialmente a blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos. Talvez você ainda não conseguiu esse primeiro emprego, por quê? Porque você ainda sente as emoções dominando você. E aí talvez numa entrevista, na hora que você vai fazer alguma reportagem, você acaba sendo traído pela sua mente, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. Tudo bem? Faz sentido? A Juliana, como saber qual a melhor decisão a tomar? A melhor decisão, Juliana, presta muita atenção agora.
E aí eu quero que todo mundo escreva aqui para não esquecer, porque essa pergunta da Juliana é muito boa e é uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente tem. Como saber qual a melhor decisão a tomar? A melhor decisão ela é baseada sempre em, escreva aqui, evidências. Evidências. A melhor decisão é baseada em evidências, em fatos. Essa é uma decisão racional. O problema é que quando nós somos controlados pelas emoções, quando nós não temos blindagem emocional, as decisões são emocionais. E elas serão, de uma certa maneira, deturpadas. De uma certa maneira, elas não seguirão as evidências. E aí, com isso, você acaba tomando uma decisão precipitada. Faz sentido isso, Juliana? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Bondade, as palavras têm poder. As pessoas esquecem ou não têm fé para crer que tudo o que Deus criou foi através da palavra e disse haja luz. Então utilizem as palavras para o bem, para o bom. Boa, isso aí. O poder da palavra. Então se você se compromete a estar aqui comigo, honre a sua palavra. Honre a sua palavra de estar comigo aqui no Mapa da Coragem até domingo. Até domingo. Tudo bem? Cadê a Giovanni? A Giovanni, expandir a consciência é tão grande, forte, que não há mais espaço para quem não estiver a mesma ressonância. Sim, não há. É natural que você acabe se afastando de algumas pessoas. E isso faz parte de ter blindagem emocional. Porque pertencimento é algo que a gente sempre busca. Entende? Então, quando eu começo a ficar desconectado do meu clã, dos meus amigos, porque agora eu sou diferente, porque agora eu estou esquisito, porque agora eu não curto mais as mesmas coisas, o que acontece? As pessoas, elas vão olhar para você, elas vão te julgar e vão se afastar, ou você vai precisar se afastar delas. Faz sentido isso? Maravilha? Vamos ao quarto erro. Ainda tem o quarto, o quinto e o erro master, para a gente revisar aqui. O quarto erro, que é tentar mudar a vida sem organização. Esse é um erro fatal. Organização tem a ver com processo. E na vida, tudo é um processo. E para você mudar a tua vida de uma maneira eficiente e duradoura, você precisa ter organização. E se você não tem estratégia, obviamente as tuas escolhas, as tuas decisões serão ruins. Muitas pessoas querem mudar de vida apenas na empolgação e sem nenhuma organização. A organização é um passo fundamental nesse processo. Sem organização, você vai fazer de qualquer jeito. E com isso, você vai se frustrar. Essa organização, ela é interna aqui. Por isso que muitas vezes você precisa de terapia, você precisa de autoconhecimento, para você se organizar internamente e aí sim você dá o próximo passo. Aí sim você olhar para o externo. Tudo bem? A Giovanni, exatamente, tudo vai se organizando à medida que ficamos firmes rumo à liberdade emocional. Exato. Mas essa organização interna é o primeiro passo. E tem uma coisa importante. Você precisa de conhecimentos organizados. Conhecimentos que estarão na medida certa para você. Organização é importante. Isso, Ruth, não dá para sair chutando balde. Esse é um erro muito comum. Eu chuto balde e aí o que acontece? Depois eu me arrependo. Depois eu fico o quê? Eu fico frustrada, porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Então você precisa se organizar. E isso que nós estamos fazendo aqui no Mapa da Coragem é te organizando internamente. Para quem participou das lives da blindagem emocional antes, que terminaram ontem, que foram 26 lives, ali eu te ajudei a organizar muita coisa internamente. Faz sentido? Agora você está se preparando para se organizar mais, para você fazer essa mudança de vida que você quer, para tomar a grande decisão. E a sua vida só vai mudar no momento que você tomar essa grande decisão. Aliás, coloca aqui, qual é a grande decisão que você precisa tomar que você não está conseguindo tomar?
Coloca para você não esquecer. Você precisa saber, todo dia, olhar para essa grande decisão que você precisa tomar para que você não desista de mudar a sua vida. Porque a sua vida só vai mudar quando você efetivamente colocar ação, quando você colocar coragem nessa grande decisão. A Jaque, chutei o balde, saí de casa e tive que voltar atrás. Frustrante. Sabe por que aconteceu isso, Jaque? Porque você não estava preparada. Você não tinha blindagem emocional. E aí você voltou atrás. Mas isso não significa que você não possa fazer de novo. Que você, se você realmente quer sair, que você saia, mas dessa vez preparada. É o exemplo que eu contei para você hoje na aula 1. É a maratona. Ninguém corre uma maratona do nada, do zero, sem nunca ter dado uma volta no quarteirão. Não dá para fazer isso. É impossível. Se você ainda conseguir, você vai chegar morta. Porque a gente está falando de 42 quilômetros. E uma mudança, saída de um relacionamento, é muitas vezes uma maratona e a gente tem que enxergar dessa maneira. Então quando eu chuto o balde, é porque eu não estou preparado. E aí eu vou voltar e vou me frustrar. Olha aqui algumas decisões aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Gilvani, sem pressa, porém sem pausa. Boa. Frase do meu amigo Joel Moraes. Muito boa. Sai de um relacionamento tóxico, escreve a Kênia aqui. Preparação. Você precisa de preparação. E principalmente dessa blindagem emocional, Kênia. A Suzana, mandar embora quem já não está em minha vida. A Jaque, agiu na emoção. Uma decisão baseada na evidência, na racionalidade, talvez fizesse com que você permanecesse por mais um tempo para que você saísse sem voltar atrás. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais algumas. Cuidar do meu corpo, parar de fumar. Olha, grandes decisões aqui. Olha como seria a vida de vocês sem fumar e cuidando do corpo. A Celi, parar de me auto-sabotar. A Miriam Suzuki, me separei, descobri uma traição, depois voltei ainda me culpando. Aliás, a gente falou na série de lives da blindagem emocional sobre pessoas narcisistas. E muito provavelmente, eu nem conheço você, mas nem conheço seu marido, mas eu garanto, assim, eu apostaria um copo de água com você, um café que eu gosto de café. Apostaria um café com você que o seu marido é narcisista. E aí ele fez você se sentir culpada. Por isso, mas aí aqui ó, não é para você se vitimizar, é para você agora o quê? Peraí, eu preciso resolver essa situação, eu preciso me preparar. Se você tivesse blindagem emocional, naquele momento eu garanto que você não desistiria. Porque aí do momento que você tem essa proteção, você vai em frente, você controla os seus medos, você controla os seus pensamentos e você controla as suas emoções. Tudo bem? Vamos então agora para o quinto erro, antes de falar do erro master. E o quinto erro é comparação. Escreva aqui, a maldita comparação. A Maria também ama café. Boa, eu também, Maria. Um dia tomaremos um café. A maldita comparação. A Miriam, sim, meu marido e ainda voltou para... Peraí, perdi aqui. Voltou agora e ainda voltou agora novamente me culpando por ter bloqueado ele. Nossa, tadinho dele, né? Porque o narcisista quer ser sempre o centro das atenções. O narcisista, ele é uma pessoa extremamente fria. Então ele só vê os sentimentos dele. Por isso que viver ao lado de uma pessoa narcisista é extremamente tóxico e você vai adoecer. Você precisa tomar essa decisão. A maldita comparação. E por que esse é um erro? As pessoas muitas vezes querem mudar suas vidas baseadas no que ela enxerga na mudança de vida dos outros. Só que elas não entendem que o que deu certo para uma pessoa não necessariamente vai dar certo para você, porque existem contextos diferentes, existem desafios diferentes. Essa comparação faz com que você tome decisões precipitadas e faz com que você caia em ciladas, em armadilhas. E olha, eu vou te falar aqui com dor no coração, mas você olha no Instagram, por exemplo, aqui no Instagram,
e você vê um monte de dublê de pessoas felizes. E que, na verdade, você sabe que não é verdade, que aquilo é uma máscara. Mas ela dubla, por quê? Porque elas querem impressionar, elas querem gerar um desejo em você e porque depois elas vão te vender alguma coisa. A vida não é perfeita. Escreve aqui, a vida não é perfeita. A vida não é perfeita. Mas é possível você torná-la menos imperfeita. Guarda essa frase. A vida não é perfeita, mas é possível você torná-la menos imperfeita. É possível que você transforme a tua vida em algo prazeroso. A vida não é perfeita. Então essa perfeição que você vê aí na internet muitas vezes, ela gera em você frustração, ela bate na tua autoestima e faz você acreditar que, então se eu tomar banho gelado, plantar a bananeira na praia, se eu rolar na areia, eu vou ser feliz porque o meu guru diz que é para fazer assim. Não vai acontecer. Primeiro porque cada um tem a sua história. E a sua transformação só depende de você. Só depende de você. Depende das escolhas que você começa a fazer hoje. E quais são as escolhas que você está fazendo hoje para a sua vida? Se comparar, é uma escolha. Então elimina isso. Sabe uma coisa que me ajudou muito em um momento que eu ainda estava na minha construção, ainda construindo a minha blindagem emocional? Foi parar de seguir um monte de gente no Instagram. Se você olhar no meu feed, você vai ver que eu tenho um número X de seguidores, quase 30 mil, mas eu sigo, acho que 90, menos de 100 pessoas. E por que eu faço isso? Porque eu não quero, às vezes, e eu sou humano como você, eu não quero ser impactado num dia que eu talvez não esteja tão bem com algo que vai me machucar. Existe proteção, você precisa se proteger nesse processo. Principalmente quando você ainda está machucada. Você precisa se proteger. E eu fiz isso lá atrás, e isso para mim foi muito bom. Porque eu parei de me sentir incompetente, de me sentir inferior, porque eu estava vendo a vida perfeita dos outros. A vida não é perfeita, mas é possível torná-lo menos imperfeita. Boa, Eloide, obrigado aí por você ter escrito a frase. É isso. Essa maldita comparação é um erro que faz você tomar decisões e fazer escolhas baseadas na emoção e na empolgação. Boa, Magna, partiu limpar meu Instagram. Eu garanto para você que a vida vai ficar mais leve, teu feed também. Celi, verdade, nem tudo é igual. Já caí muito nesses contos de fadas. Me endividei comprando cursos porque eu queria mudar. Pois é. Toma cuidado. Essas comparações, elas fazem você se precipitar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E agora, para a gente fechar o erro master, a revisão do erro master, aquele que todo mundo comete, e eu também cometi. Eu também cometi, que é tentar mudar a vida sozinha, sozinho. É achar que você sozinho é capaz de mudar a sua vida. E aqui existe uma sutil diferença. Uma sutil diferença. Uma coisa é você entender que só você pode mudar a sua vida. Mas a outra é compreender que sozinho, sem ajuda, sem conhecimentos, você também vai conseguir mudá-la. Não vai. Você precisa de conhecimentos que você não tem. Você precisa de autoconhecimento. E você precisa buscar isso. Então você está aqui no Mapa da Coragem é muito bom. Porque no Mapa da Coragem você vai compreender ainda mais como que você vai dar esse passo a passo de uma maneira segura. Para fazer o certo, a primeira coisa é parar de fazer o errado. Por isso que eu comecei nessa aula 1 do Mapa da Coragem os 5 erros mais o erro master.
Porque agora você sabe que se você estiver cometendo um desses erros, está na hora de parar, porque senão é muito mais difícil de você mudar a sua vida. Para fazer certo, você precisa parar de fazer o errado. Tudo bem? A Dani, pode mandar os 4 primeiros erros? Sim, vou repetir aqui, Dani. Estão todos na aula 1. Aliás, quem ainda não se cadastrou no Mapa da Coragem, eu recomendo. As aulas estarão disponíveis até domingo. Então escreve aqui agora Mapa da Coragem, hashtag Mapa da Coragem. Você vai receber um direct no seu direct aqui no Instagram, no seu inbox. E aí tem um link para você clicar e botar o seu e-mail. Botou o seu e-mail, você vai poder assistir a aula 1, tá bom? E aí você assiste já a aula 1 que foi liberada hoje, tá bom? Vou repetir aqui para a Dani, os 4 erros, os 4 primeiros os erros que as pessoas cometem. 1. Acreditar que os problemas se resolvem sozinhos. Não se resolvem sozinhos. Erro número 2. Acreditar que a solução é externa. Não, tudo começa por você se resolver internamente. Erro número 3. Culpar os outros e ficar no vitimismo. Não é assim que você vai mudar a tua vida. Erro número 4. Tentar mudar a sua vida sem um mínimo de organização. Você precisa ter organização. Organização. E o 5º erro que a gente falou aqui há pouco, que é a maldita comparação. E o erro master, aquele que todo mundo comete, e eu também já cometi, confesso para você, eu cometi, que é tentar mudar a vida sozinho. Eu fiquei, para quem assistiu a aula 1 e eu contei a minha história, aí o Wellington até perguntou aqui, né, Márcio, quando e como você virou a chave? Saí da MB Press, que era a minha agência, o Wellington trabalhou comigo, tive a honra de trabalhar com o Wellington, em janeiro de 2014. Foi após isso? Sim. Em novembro, 7 de novembro de 2014, Wellington, eu retirei um tumor aqui do pescoço. Eu fui diagnosticado com esse tumor e eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber ao certo o que ia acontecer. E ali foi a minha virada de chave. Mas foi o início dessa virada de chave. Porque ali eu prometi que eu ia ser feliz se eu saísse daquela situação. Mas eu comecei a buscar felicidade dentro dos conceitos que eu tinha. E aí 1 ano e meio depois eu estava infeliz de novo. E foi aí quando eu decidi mesmo que eu ia sair desse buraco que eu estava. Dessa infelicidade. E aí, olha só. A partir desse momento, eu comecei a buscar conhecimentos. Mas sozinho. Eu ia todo final de semana, tinha um curso, tinha um treinamento, eu estava lendo. Uau, estava incrível. Mas passou 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos, e eu percebi que eu estava no mesmo lugar. Eu tinha conhecimentos, mas eu estava no mesmo lugar. E eu não tinha mudado nada na minha vida. Eu continuava com medo, eu continuava sem ação. Foi aí que ter um mentor foi fundamental na minha vida. Eu tive um grande mentor. Foi esse cara, Conrado Adolfo, que me ajudou a enxergar o meu potencial, enxergar o que eu poderia fazer. E a partir daí as coisas ficaram mais fáceis. Então, mudar a vida sozinho é um risco. É um risco. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim, agora, eu quero que você... Aliás, muito obrigado por você que está aqui. Ainda, uma audiência incrível nessa noite de segunda-feira. Parabéns por você estar aqui e não desistir de você. Não é do Mapa da Coragem ou de mim. É você não ter desistido de você, da sua transformação de vida. Se abraça assim, ó. Faz assim, ó. Se abraça, se acolhe porque você merece esse abraço. Eu quero te abraçar. Quero te abraçar de verdade. Porque você está mostrando e está criando uma grande evidência que você quer transformar a tua vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para você fazer essa transformação de vida que você quer, e você já percebeu que no Mapa da Coragem não tem atalho, não tem truque, não tem... olha, vamos fazer aqui... Opa, não tem aqui um truquezinho. Apertei errado aqui. Não tem truquezinho. Não tem atalho. Tem esforço, tem conhecimento, tem método, tem processo. Você
vai precisar... a Celi, preciso de um mentor. Faz 2 anos que estou tentando mudar sozinha. Comprei cursos, mas sem mudanças concretas. O papel do mentor é encurtar esse caminho. Por quê? Porque o mentor, teoricamente, já passou por esse processo. É simples. O mentor é aquele cara que vai te ajudar no momento que você estiver numa encruzilhada, num labirinto. Ele vai falar o seguinte: eu já sei o que você está vivendo. Então, vira à direita, vira à esquerda, desce, sobe e você sai do labirinto. Esse é o papel do mentor. Foi esse o papel que, na época, o Conrado executou na minha vida. Ele foi esse cara, porque ele já tinha passado pelo mesmo processo que eu estava passando. Ele me deu essa direção. Tudo bem? Faz sentido? Então, você vai precisar, nesse processo, se desconstruir. Se desconstruir. Porque a pessoa que você quer ser, essa pessoa, ela não cabe mais em quem você é hoje. Não cabe. E você vai ter que estar disposto a isso daqui, a pagar o preço. E o preço aqui não é monetário, não. O preço é a desconexão com pessoas, o medo de ficar sozinha, o medo de ser julgada. Você está disposto a pagar esse preço? Porque é isso que vai determinar, presta atenção, a tua intensidade nesse processo, o teu esforço nesse processo. Estar disposto a pagar o preço é você se afastar de pessoas que são enfraquecedoras. São pessoas que estão o quê? Sugando você. São pessoas que te colocam para baixo, que alimentam a sua baixa autoestima, que alimentam o seu sentimento de incapacidade. Você precisa se afastar delas. E pagar o preço é isso. Estar disposta a se afastar. A deixar as suas dores, as suas mágoas para trás. Mas não é deixar jogando debaixo do tapete, mas é resolver. Isso é pagar o preço. Isso é pagar o preço. E isso é uma escolha. Isso é uma decisão. Isso é uma escolha. Isso é uma decisão. A culpa. A Kênia pergunta: e a culpa? Se existe culpa, você precisa se auto-perdoar. Você precisa do auto-perdão. Sabe por quê? Porque a culpa, ela é uma prisão. Eu não sei o que aconteceu na tua vida que gerou a culpa, mas existiu uma Kênia que fez alguma coisa e que gerou essa culpa como consequência. Essa Kênia, ela tinha um entendimento da vida. A Kênia que está aqui comigo às 22 horas e 13 minutos do dia 1º de maio é outra. E a gente precisa fazer, escreva aqui, as pazes com a nossa história. Fazer as pazes com a nossa história. Fazer as pazes com a nossa história é um ponto muito importante para a gente se livrar da culpa. Tudo bem? Faz sentido? A Kátia, eu sinto culpa de um perdão que eu dei, mas não superei. Porque você deu o perdão, não o perdão verdadeiro. Acho que foi no sábado que eu falei disso, né? Sábado, live de sábado, tá gravada. Eu falei sobre o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão. As pessoas perdoam da boca para fora, porque elas são, de uma certa maneira, persuadidas a perdoar no tempo do outro. E não, você precisa perdoar no seu tempo. Você precisa perdoar no seu tempo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O perdão é libertador. Escreveu bem a Leila aqui. Parabéns, Leila. É isso. O perdão é libertador. E o verdadeiro perdão, presta atenção, ele começa com o auto-perdão. O auto-perdão. Com o auto-perdão. É assim que você transforma a tua vida. Quando você se auto-perdoa.
eu olho para a minha história e eu sei que a minha história foi construída baseada em escolhas que eu fiz, em decisões que hoje eu não tomaria, mas eu não tenho como apagar a minha história, mas eu preciso compreendê-la. Eu preciso compreendê-la para poder ser livre e fazer escolhas melhores a partir de agora. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado desta live complementar do Mapa da Coragem. Coloca aqui para mim e eu vou te falar amanhã, 8 horas da manhã, enquanto você coloca aqui. 8 horas da manhã, nós estaremos juntos para mais uma live complementar. Amanhã não tem aula nova, a segunda aula você vai receber na quarta-feira. Então, para quem ainda não assistiu a aula 1, amanhã é o dia para você assistir a aula 1. Para que você venha para as lives aqui preparada, porque senão você não vai entender algumas coisas que a gente está falando aqui. Hoje eu fiz a revisão dos 5 erros. Tudo bem? A aula 2 será liberada na quarta-feira às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Então, você precisa se priorizar. E aqui, eu não gosto de ser babá. Eu acredito que você é adulto, eu também sou adulto. Adultos fazem o que precisa ser feito. Ponto. Então, se você está comprometido com a sua transformação de vida, faça o que precisa ser feito. Tudo bem? Isso é muito importante. Amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Como fazer a sua vida andar para frente. Como que a gente faz isso? A partir do que nós aprendemos na aula 1. O que nós aprendemos na aula 1. Como é que você faz a sua vida andar para frente? Para você parar de andar em círculos. Para você parar de subir e descer. A sua vida já é assim? Tem uma hora que você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Você está lá no céu, depois você está no fundo do poço. A vida precisa andar para frente. E talvez ela não esteja andando, por quê? Porque você não está preparada para isso. Tudo bem? E aqui é uma reflexão importante, ó, para você não esquecer. Você é dona das suas escolhas, mas é escrava das consequências. Simples assim. Assim é a vida. A gente pode escolher o que a gente quiser. Você pode escolher ser quem você quiser, mas isso terá uma consequência. E você é escravo dessa consequência. Seja essa consequência boa ou ruim. Então é melhor que eu seja escravo de uma boa consequência. Já que eu vou ser escravo, então que seja de uma boa consequência. Então você pode escolher hoje mudar a sua vida. Mas você precisa construir isso no presente, no aqui e agora. Tudo bem? Vamos ver aqui alguns aprendizados que vocês colocaram de vida, porque quando você divide o seu aprendizado, outras pessoas aprendem com você também. O Wellington, Márcio, fazer as pazes com a nossa história. Em 2015 eu não tinha o conhecimento e as vivências que tenho hoje. Como entender isso? Auto-perdão, Wellington. Auto-perdão. Você era um Wellington diferente. A gente está falando de 7, 8 anos depois. Hoje, talvez você olhando para trás, você faria diferente. O que você precisa entender desse passado? O que você aprende com ele? Todo desafio, todo trauma tem um ensinamento. O que a gente aprende com isso? Porque do momento que eu aprendo, eu não repito. Tudo bem? Faz sentido? A Aline, fazer as pazes com a nossa história. A Celi, você falou certinho, precisamos nos livrar de pessoas que sugam as nossas energias. Preciso urgente, estou prorrogando isso, nem sei por quê. Porque existe medo aí. Então, enquanto você não tiver blindagem emocional para controlar esses medos, você vai continuar prorrogando, você vai continuar procrastinando. Tudo bem? Patrícia Marques, confiar mais em mim. Boa, confia. E a confiança é que gera ação. Por isso que a gente precisa cada vez mais construir essa confiança para agir. Sem ação não há transformação. A Kátia, aprendi que preciso de ajuda para mudar. Sim, sozinho sempre será mais difícil.
O Marcelo, aprendi a não me acostumar com a dor e não se conformar com ela, Marcelo. A vida, como você até falou, não é uma vida normal. A vida normal para mim é uma vida sem sofrimento. Isso é o normal. Infelizmente, a maioria normalizou o sofrimento. Acha que é normal você ter uma vida medíocre, você ter uma vida sofrida, uma vida num casamento falido. Isso é normal. Não é. Isso pode ser comum, mas não é normal. A Suzana, eu já comecei a me perdoar por ter me permitido muitas coisas, inclusive a receber migalhas. Que bom que você já começou a se perdoar. Isso é um ótimo caminho. A vida não é perfeita, diz a Tânia. Não é perfeita. Não é perfeita. A Dani, um passo de cada vez. Ainda é possível. Ótimo isso. Ainda é possível. E você precisa acreditar nisso nessa semana. Eu preciso que você, mesmo não acreditando, você acredite. Que sim, é possível você mudar a sua vida. Você ter uma vida diferente. É possível. Tudo bem? Acredite nisso. A Maria, fazer as pazes com a nossa história. Foi extremamente importante na minha vida. Boa! A Sandra, ó, que legal isso. A Kátia dando força para a Miriam Suzuki aqui. Isso aí. A gente está criando um grupo aqui. Isso é muito bom. Parabéns. É o poder do grupo. A Sandra, olhar a sua história com amor e perdão. A Roseli, parar de reclamar. Perfeito. A Kênia, aprendi a pensar mais em mim. Ótimo. Estar aqui é se priorizar. Isso é uma criação de uma grande evidência. Parabéns. A Luciana, que a vida não é perfeita, mas pode ser melhor. Sempre. A Silvana, meu maior aprendizado é me priorizar. Perfeito. A Miriam, primeiro passo é meu, me perdoar. Nenhuma história é perfeita. Quero mudar e vou conseguir. A Lua, faz muito sentido para mim. Boa, boa, excelente, excelente. A Laura, estou aprendendo com a nossa história. Achei que era só esquecer e perdoar, mas estou percebendo que não é só isso. Não, não é só isso. Não é só isso. Todo mundo faz o melhor que pode, diz a Ruth. Com o conhecimento que tem no momento, e é sempre um aprendizado. Exatamente. Kátia, a vida normal é uma vida sem sofrimento. A Ruth, decidir fazer diferente é possível. A Silene, eu acredito, por isso estou aqui. Ótimo. Verdade, diz a Valéria, estou aprendendo a me priorizar. Eu vou colocar aqui de novo uma frase e eu quero que você printe e eu quero que você crie uma evidência para você. Eu quero que você printe, que você poste no seu story e você me marque, que eu quero repostar a sua postagem. Porque isso é uma evidência que você está aqui, é uma evidência que você realmente quer mudar a sua vida. Tudo bem? Então, eu quero muito que você printe essa tela. Cadê? Deixa eu pôr aqui. Opa, cadê? Aqui, que é a nossa última frase. Printa, dá um print agora e posta para criar essa evidência para sua mente. Quando você cria uma evidência para sua mente, a tua mente começa a se acalmar e você começa a controlar a sua mente. E controlar a sua mente é fundamental nesse processo. Isso é criação de uma evidência. Então eu quero que você compartilhe isso, posta no seu Instagram, no seu story, me marca, que eu vou ter o maior prazer em te repostar no meu Instagram, para você mostrar para a tua mente que você está aqui, que você está comprometida com essa mudança e que você vai ficar comigo até o fim do Mapa da Coragem. Quem aqui se compromete? Escreve eu aqui. Eu quero saber quem se compromete a fazer isso agora. Assim que a gente terminar a live. Eu quero que você se comprometa, porque você vai criar uma evidência. E quando você cria uma evidência, a tua mente se acalma, você controla a sua mente. Isso é fundamental. Ó, a Aline, a Dani, a Laura, a Valéria, a Silvia, legal, a Luciana, a Junice, a Tânia, ótimo. Então printa essa tela e posta lá no seu Instagram, me marca que eu quero te repostar, porque aí eu vou saber realmente quem está comprometido, comprometida com essa mudança, tá bom? Faça isso para você criar uma evidência, lembra? Conhecimento, autoconhecimento e evidência. Quando você cria uma evidência, você está se blindando emocionalmente, você está começando a transformar a tua vida. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Para quem não assistiu a aula 1 do Mapa da Coragem, de novo, olha aqui, ó. De novo, aula 1, elas estão disponíveis até domingo. Então, escreva aqui nos comentários Mapa da Coragem ou vá na minha bio para você fazer a sua inscrição. É gratuito. Não tem por que você não participar do Mapa da Coragem.
tá bom? Se você gostou desse conteúdo, continue, a gente vai ter as lives, ó. É uma semana que eu tô totalmente dedicado a você. Eu quero que você saia do mapa da coragem fortalecido e sabendo exatamente o que precisa fazer. Tá bom? E a gente se vê amanhã às 8 horas da manhã pra gente falar sobre como fazer a sua vida andar para frente. Esse é o nosso tema da live de amanhã às 8 horas. Esteja aqui também, tá bom? Então, uma ótima noite, um grande abraço. Tchau!